E aí, quais pontos? Gente, o que é a União Europeia? Um bloco econômico. Um bloco econômico. Ele surgiu só para alavancar a economia? Não, como é que vai ajudar também os países que fazem parte do bloco e tal. Isso. Então, a União Europeia, ela surgiu naquele processo de remembramento da Europa, do qual a gente já vem falando há um tempo. Então, hoje a gente vai fazer um tipo de cronologia para saber como foi que surgiu a União Europeia, ou seja, que blocos existiam antes, ou as tentativas de alguns blocos, que posteriormente veio a ser a União Europeia. Importante, uma coisa que eu sempre falo e que eu quero que vocês fixem é que a União Europeia é um bloco econômico, sim, e ela é o que eu posso dizer que existe de mais avançado com relação aos blocos econômicos. Porém, a União Europeia é mais do que um bloco econômico. Ela é um projeto de integração de alguns países europeus, principalmente aqueles países mais desenvolvidos, como a Alemanha, França e Grã-Bretanha. Então, eu tenho na União Europeia a esperança para a reconstrução de uma Europa que foi esfarelada, que foi quebrada depois das guerras que aconteceu lá, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Até aí, tudo bem? Ótimo. Então, eu posso considerar um embrião da Europa, da União Europeia, o Benelux. Bem, o Benelux foi a primeira integração de países que surgiu na Europa, composto por 3 países, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Então, esse Benelux, ele procurava ter uma união aduaneira, ou seja, uma integração realmente econômica entre esses 3 países. A gente pode entender que o Benelux foi o embrião, foi a semente do que iria vir a ser a União Europeia. Qual era o objetivo da Benelux, professora? Ter uma união aduaneira, ou seja, ter uma circulação de livre comércio, ter sim taxas alfandegárias e ter taxas externas, ou seja, essas taxas alfandegárias, essa união entre esses 3 países criaria barreiras externas, mas facilitaria toda a dinâmica econômica e populacional interna entre esses países, entre Holanda, Bélgica e Luxemburgo. Depois, isso aconteceu antes da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que foi em 1952. Então, lembra daquele acordo, do Plano Marshall, que a gente conversou já, que os Estados Unidos começou a investir na Europa, começou a tentar reintegrar a Europa. E aí teve aquela briga entre Alemanha e França pela Alsácia-Lorena. Tem aquela disputa, por quê? Porque era uma região muito rica em recursos minerais, em carvão e aço. Então, naquele tempo foi criado o SECA, que a gente já estudou, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, em 1952, formada pela Benelux, ou seja, por esses 3 países que formavam esse bloco, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. E aí eu tinha o acréscimo, ou seja, iria se juntar a esse bloco a França, a Alemanha e a Itália. Então agora não seria mais a Benelux, mas seria o SECA, um bloco chamado de SECA, que teria como principal objetivo o estabelecimento de um mercado siderúrgico comum. Então, ter um mercado siderúrgico comum em 1952 era muito importante para a União Europeia, para o que viria a ser, na verdade, a União Europeia, para esses países. Lembrando, França e Alemanha viviam em confronto. Quando eles começaram a estabelecer um tipo de acordo para que ambos, tanto a Alemanha quanto a França, partilhassem das riquezas produzidas na região da Alsácia-Lorena, os outros países começaram a se sentir mais seguros e começaram a querer se juntar a esse bloco. Então, a partir do momento que se juntava a esse bloco, o SECA começava a ter mais uma visibilidade e outros países foram se juntando a essa união. Todos eles com interesse de ter uma dinâmica econômica mais intensa
e mais elevado dentro dos seus países, principalmente no ponto relacionado à siderúrgica. Ou seja, a siderurgia, o que mexia com carvão e aço, era muito importante para a Europa nessa época. Então, os investimentos estavam firmes e fortes na seca. Até aí, tudo bem ou alguma dúvida? Hã? Oi, nono ano. Até aí, tudo bem ou você tem alguma dúvida? Nenhuma dúvida. Não tô com dúvida, não. Ótimo. Então, vamos lá. Então, nós passamos pela Benelux, depois pelo SECA, e agora a gente vai entrar na Comunidade Econômica Europeia. Então, a Comunidade Econômica Europeia, ela já vocês percebam que há avanços desde a Benelux até a União Europeia. Eu tinha apenas uma união aduaneira na Benelux. No SECA, eu já tinha essa união aduaneira sim, só que uma quantidade maior de países se associando. E agora eu tenho uma comunidade econômica. Só um minutinho para consertar aqui. Uma comunidade econômica europeia. Aí, gente, só para eu consertar esse slide. Depois eu conserto. Vamos lá. Nós temos uma comunidade econômica europeia. Então, nós temos agora um mercado comum europeu. Essa comunidade econômica europeia, a CEE, também era conhecida como mercado comum europeu. E aí nós tínhamos os países que participavam da Benelux e do SECA, mais Inglaterra, Irlanda, Grécia e Dinamarca se juntaram. Então nós tivemos ampliação dos acordos econômicos dentro da Europa. Então percebam que, desde a Benelux, a gente está tendo uma integração do território europeu entre esses países. Esses países começaram a se juntar por um objetivo comum, que era desenvolver a economia. Mas, além da economia, a gente tinha uma circulação de pessoas também e mercadorias dentro dos territórios que faziam parte desses acordos, desses embriões de blocos econômicos. Alguns permaneceram sendo blocos econômicos, outros se transformaram. Então, nós tivemos essa evolução desde a Benelux até a Comunidade Econômica Europeia. Então, a Comunidade Econômica Europeia, ela tinha esses países, né? Ingressou junto esses países, os da Benelux, Holanda, Bélgica e... Só um minutinho. Vou pegar os slides para vocês. Holanda, Bélgica e Luxemburgo. Depois nós tivemos alguns aliados, né, dentro desse padrão. A França, a Alemanha e a Itália. Depois nós tivemos a Grécia, a Irlanda e a Dinamarca, isso já na Comunidade Econômica Europeia, na CEE. Só que a Alemanha teve aquela Guerra Fria, ficou dividida entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, uma voltada para o capitalismo e outra voltada para o socialismo. Então, nesse tempo, a Alemanha não fazia parte desses blocos. Só que em 1989, com a queda do Muro de Berlim, a Alemanha se juntou ao grupo. Ela começou a fazer parte desse mercado comum europeu, MCE, ou pode ser chamada da mesma coisa, Comunidade Econômica Europeia, CEE, criada em 1957. Mas olha, ela foi criada em 1957, só que a Alemanha só pôde fazer parte efetiva desse acordo, dessa comunidade, em 1989, depois da queda do Muro de Berlim. E aí nós tivemos a ampliação dos acordos econômicos. Até aí tudo bem? Então, professora, mas quando efetivamente surgiu a União Europeia? A senhora está falando aí de uma evolução cronológica. Nós tivemos o Benelux, nós tivemos o SECA, nós tivemos a CEE, ou MCE, e agora, em 1992, nós temos a chamada mesmo União Europeia.
a partir do Tratado de Maastricht. É o nome dado, né, ao tratado que foi assinado para que a União Europeia existisse. Então, em 2002, o euro entrou em circulação na União Europeia. Nós temos aí também uma união monetária. O que é isso? Dentro da União Europeia, criou-se esse objetivo de que dentro desses países circulasse uma moeda única, o euro. Só que alguns países, como a Dinamarca, por exemplo, não adotou essa medida, nem o Reino Unido. Então, o euro entrou em circulação na União Europeia em 2002. Então, foi o primeiro bloco a ter uma integração econômica. Uma coisa interessante é o seguinte, nós falamos muito de União Europeia, mas tem alguns países que se destacam mais do que outros. Assim como no mundo, nós temos blocos de países divididos entre países pobres e países ricos, não temos? Não temos, gente? Sim. E aí, como é que eu chamo esses países? Como assim você quer saber sobre Um grupo de países processo de pobres. desenvolvimento? Oi? A senhora está dizendo que existe de desenvolvimento. Isso, nessa natureza de desenvolvimento. Eu tenho que países. Como é o nome que eu dou aos países ricos e aos países pobres? Desenvolvidos e Países subdesenvolvidos. Isso. Países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Vale lembrar, é muito importante que o mundo ele não só tem esses dois blocos de países. O mundo ele é dividido entre países, sim, ricos e países pobres, países desenvolvidos e subdesenvolvidos, mas a gente tem também os chamados países emergentes. Então, esses países emergentes são países que não chegaram ao nível de desenvolvimento, mas também não estão em um nível de pobreza tão alto. A Europa, aí a gente também dividiu assim. Por muito tempo, o mundo foi dividido ao meio, países ricos e países pobres. Eu tenho ao norte, eu tinha todos os países do norte sendo mostrado como países ricos. Eu tinha todos os países do sul considerados países pobres, países com baixa qualificação, baixo nível industrial, analfabetismo elevado, PIB baixo, renda per capita baixa, analfabetismo alto, acho que já falei de analfabetismo, e tudo isso daria ao contrário no hemisfério norte. Ainda assim, a maior parte dos países desenvolvidos se encontram no hemisfério norte, tanto que a Europa se encontra lá. Né? Nós temos muitos países desenvolvidos ali naquela parte do continente europeu. Mas no sul também existem países ricos, alguns países ricos. Assim como no norte ainda também existem alguns países subdesenvolvidos, em desenvolvimento, não tem um nível de desenvolvimento tão alto. E aí, professora, por que você está dizendo isso? Porque você entrou num assunto, tipo, não tem muito a ver com esse conteúdo. Tem sim muito a ver. Primeiro que eu estou falando de um continente, o continente europeu, localizado no hemisfério norte, que tem muitos de seus países desenvolvidos. Inclusive, um dos pontos de desenvolvimento criados e disseminados pelo mundo e como fator para mim entender o nível de desenvolvimento de um país é a industrialização. E onde é que surgiu a primeira revolução industrial? A pergunta? Onde surgiu a primeira revolução industrial? Europa. Na Europa, na Inglaterra, naquela parte do Reino Unido. Lembra, o Reino Unido é composto por vários países. Então, dentre esses países eu tenho a Inglaterra. Então, a Inglaterra foi lá que começou a Revolução Industrial. E nós começamos uma nova organização do espaço geográfico, não só inglês, mas mundial. Claro que, nesse processo, quem foi beneficiado primeiro com a industrialização foi a Inglaterra e os países da Europa. Consequentemente, Inglaterra e seus vizinhos, ou seja, o restante dos países europeus, começaram a ter uma vantagem em relação aos outros, começaram a ser desenvolvidos. E aí, a União Europeia
foi uma estratégia, foi um tipo de união usada para potencializar esse desenvolvimento. De fato, os países que fazem parte, grande parte dos países que fazem parte da União Europeia, tem um desenvolvimento elevado e uma qualidade de vida ótima. Ou seja, a população europeia tem posse de uma boa qualidade de vida, que vem de todo esse processo de organização do espaço geográfico, da oferta de empregos, de políticas públicas voltadas à população. Então, 27 países fazem parte da União Europeia hoje, e esses países detêm esse nível de desenvolvimento bom. 87% do PIB europeu é desses países que compõem a União Europeia. Vejam, são só 27 países, não são todos os países da Europa que compõem a União Europeia. 28% do PIB mundial corresponde ao que é produzido pela União Europeia. Então, esse grupo ele tem uma visibilidade muito grande, tem uma importância muito grande, tanto em nível continental, ou seja, na escala da Europa, quanto na escala mundial. Só que nem tudo são flores, meus amores. Essa intensa dinâmica econômica garantiu sim a qualidade de vida elevada para a população europeia, mas também uma separação entre países. Ou seja, nós temos países com elevado nível de desenvolvimento e temos países que não têm esse desenvolvimento tão alto. Dentre os que têm baixo desenvolvimento, eu tenho uma tríade. Ou seja, eu tenho 3 países que lideram o ranking das nações mais desenvolvidas do ponto econômico e industrial da Europa, que é Alemanha, França e Grã-Bretanha. Então, se você pensar assim, fechar o olho e pensar, se eu colocar numa prova isso, me digam quais são as nações mais desenvolvidas do ponto de vista econômico e industrial da Europa. O que vocês vão responder na prova? Uma pergunta. Quais são as nações mais desenvolvidas do ponto de vista econômico e industrial da Europa? Alemanha, França, Inglaterra, Espanha, acho que também Portugal. Olha, todos esses países sim têm um nível de industrialização bom, mas essa tríade aqui essa tríade conseguiu superar até a dona da industrialização. Alemanha, França e Grã-Bretanha. Eles superaram os níveis de industrialização de países que se industrializaram primeiro. Então, gente, o nosso conteúdo, nossa aula termina 10h40, não é? É. Ótimo. Então, por hoje, a gente vai ficar com isso. Amanhã, nós vamos entender como foi que essa União Europeia, com tanto desenvolvimento, com tanta industrialização, depois desse percurso tão grande para ser formada, teve uma queda, começou a definhar. E por quê? Qual foi o motivo dela começar a sair dos trilhos, desequilibrar? Então, amanhã a gente continua esse conteúdo, tudo bem? Ótimo. Gente, tenham um bom dia. Eu vou passar uma atividadezinha rápida, não é coisa grande, tá? E amanhã a gente se encontra de novo. Tchau! É nóis.